Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje eu venho apresentar para vocês a história Apenas uma Noite, da autora Kenda Ryan. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E hoje a história que eu venho apresentar para vocês é super curta, tem apenas 171 páginas. Essa história é uma história calma, uma história que tem ali um pouco de divertimento, mas é uma história assim, sem muito drama, sem muita cena de ciúme, sem muito idas e vindas. É uma história relaxante, vamos dizer assim. Aqui nós vamos conhecer a Kate. A Kate hoje é uma mulher madura, uma mulher que é avessa ao casamento, pelo simples fato que ela presenciou a ruína do casamento dos pais dela e depois da irmã. Lembrando que o casamento da irmã parecia o casamento dos sonhos, parecia um casal perfeito. E aí, ao se separarem, ela colocou na cabeça dela que essa cumplicidade que tem que ter entre duas pessoas para que dê certo o relacionamento, esse diálogo, essa situação de você se doar e a outra pessoa se doar também, é algo muito complicado que não vale a pena, porque sempre alguém se machuca. E por isso ela decide que ela vai viver somente de aventuras, de sexo casual. Mas não aquele sexo casual de apenas uma noite. Se for bom, ela repete mais uma, mais uma, mais uma. Quando dá ali mais ou menos uma semana, ela acaba rompendo aquele relacionamento rápido para que assim não fique duradouro e não se torne realmente um relacionamento. Ela está completando 30 anos, então ela vai com as suas duas amigas para poder se divertir. E suas amigas são categóricas. Hoje você vai encontrar alguém. Faz tempo que você não fica com ninguém e você precisa de alguém nessa noite para finalizar o seu aniversário. Ela olha em volta, não encontra nada interessante, até que ela se depara com um homem de terno, que ela fica olhando todos os detalhes do cidadão. E ela pensa, esse vai terminar a noite comigo. Ela fica olhando para ele até que ele olha para ela e algo acontece, sabe? Quando você olha uma pessoa e parece que se identifica. Isso aconteceu com eles. Ela olha para as amigas e as amigas incentivando, vai, 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 mas quando ela olha novamente, ele não se encontra mais no mesmo local. Ela fica decepcionada e começa a procurá-lo. De repente, ela escuta no pé do ouvido dela uma voz gostosa. Quando ela se vira, ela se depara com ele. Eles começam a conversar e ela percebe que ele não sabe da cantada, gente. Ele é um cara, assim, bonito, um cara elegante, que ele estava com terno. O trabalho dele não é nada top, assim, sabe? Nada que ficou, que você falasse assim, nossa, esse cara é top. Não, não, um trabalho simples, que depois ele mesmo fala que geralmente quando ele fala a função dele, geralmente as mulheres meio que se afastam. Mas as cantadas dele, assim, ele não consegue, gente. Ele não consegue paquerar uma mulher. Eles acabam finalizando a noite juntos, mas no que ele se depara na porta da casa dele, ele se recorda de um pequeno detalhe que ele não contou a ela e que faz toda a diferença na maioria das vezes que ele se encontra com alguma mulher. Ele é pai solteiro. Sim. O nosso Hunter, ele é pai solteiro, tem a Magic, a filhinha dele de 4 anos. E, cara, essa menina dá medo. Porque sabe aquela menina madura para a idade dela? Sabe aquela menina que você vai conversar e ela tem a linguinha afiada? A Magic é desse jeito, gente. Então, ela é uma menina assustadora. Ela fica meio tensa na hora, mas de boa, né? Ela só quer um sexo casual, não é nada sério. Então, não tem por que ela renegar aquele momento. Eles estão lá se agarrando, se amassando, eles estão num momento muito intenso dentro do quarto dele. De repente, ele fica tensionado todo o corpo porque ele escuta passos. Só que antes mesmo dele pensar em fazer alguma coisa, a porta se abre. Gente, eu imaginei a cena. A porta se abrindo, um cotoco de 4 anos olhando para aquela cena. Ela fica aterrorizada e pergunta, por que a mulher tá te machucando, papai? Gente, adorei esse momento. A Kate, por sua vez, não sabe onde enfiar a cara, já se levanta, vai se arrumando para poder ir embora, porque foi humilhante. Por mais que ela está um pouco alta na bebida, gente, aquilo foi muito constrangedor. Ela vai embora e o Hunter tem que conversar com a sua filha
tente esquecer aquela cena, porque na cabecinha dele ela vai ficar traumatizada pro resto da vida. E aí ele explica para ela que eles estavam tendo carinhos de adulto, que é algo que ela vai ter quando crescer, mas que não era conversa para aquele momento. Kate, por sua vez, vai contar para as amigas e fica mais envergonhada ainda. Que ela fala, cara, como que aconteceu isso, né? As meninas riem, óbvio, né? E aí fala que ela nem chegou a sentir realmente aquele gostinho de ter ele junto dela, porque foi muito rápido. Ela está se saindo da casa de uma das amigas, porque ela mora com ela e ela vai se casar. Automaticamente, ela não pode ficar lá, vai ficar assistindo a novela. Então, nisso, ela começa a procurar um lugar. E quando ela chega para ver o último apartamento, porque os outros, gente, não rolou, não deu aquela empatia, ela se depara com o Hunter. Porque lá nos Estados Unidos ele tem muito isso, né? Eles têm a casa, depois tem uma casa em cima, um porão, um sótão, alguma coisa assim. Enfim, eles têm muito isso. E ele tem a parte de cima para alocar. E quando ele abre a porta, que ela fica assim, mas gente, eu já vi nesse lugar, eu conheço alguém nesse lugar, porque ela estava meio alterada na bebida. E quando ela começa a se lembrar e a falar, não, foi daqui que eu saí, a porta se abre e não dá mais tempo. Ela acaba então ficando ali constrangida, ele também, mas eles conseguem disfarçar muito bem. E ela aceita a proposta dele de estar morando ali. Gente, é muito difícil a relação deles dois naquele local, porque o que separa eles é uma escadaria. Ela entra pela garagem, abre uma porta, sobe uma escada e vai para casa dela. Logo ao lado é onde ele fica. E ainda tem a situação da Mad, porque como é que ela vai encarar aquela menininha? Que ela fica, será que aquela menininha vai se lembrar de mim? Será que ela vai me odiar? E o primeiro encontro das duas é muito hilário, porque a menina, gente, ela não tem freio na língua. E ela acaba falando algumas coisas para Kate que deixa a Kate super envergonhada. O nosso Hunter, ele, assim, é apaixonado pela filha, ele pensa somente na filha, e ele tem dificuldade em alguns relacionamentos, mesmo que rápido, por conta de ser um pai solteiro. E por conta que ele fica pensando que ele não pode ter algo mais sério, porque ele tem uma filha e ela não pode se apegar a uma pessoa que de repente não vai dar certo. Como ela e o Hunter eles estão nesse momento de química pura e eles têm que terminar o que começaram, então eles combinam o quê? Que vai ser algo casual, que vai ser algo sem compromisso, que tanto ele quanto ela, eles podem sair com outras pessoas sem problema nenhum. Ambos aceitam para poder matar esse desejo deles. E eles começam, então, a ter ali um relacionamento casual. Mas ela começa a fazer parte da vida deles. Começa a fazer parte da vida da Mad. É assim, porque a Mad tem umas particularidades e ela acaba ajudando muito nesse sentido. A Mad começa a se aproximar dela. E quando ela percebe, ela está muito envolvida com tudo aquilo. Ela se pega desejando aquilo. Algo que ela correu a vida inteira, algo que ela sempre repudiou, que ela nunca acreditou que era um relacionamento entre duas pessoas, ainda mais agora, né, no caso da médica, uma terceira pessoinha, ela se vê querendo aquilo lá, ela se vê desejando. E quando ele tem um encontro, ela fica muito mal, porque por mais que ela fale, é apenas algo casual, isso vai acabar, não vai durar, é rápido, ela se sente mal por saber que ele saiu com outra pessoa. O encontro dele é um horror. Porque em todo momento ele fica comparando aquela mulher que está na frente dele com a nossa Kate. Vai desenrolando a história no qual tem um acontecimento e a única pessoa que ele liga é para ela. Ele conta o que aconteceu e fala, eu só queria que você tivesse, que você soubesse. Somente isso. Ela fala, estou indo para ir agora. Aí ela vai, aí naquele momento é onde os dois percebem o quanto um faz bem ao outro, quanto um quer mais do outro. Que essa coisa de casual, isso não existe entre eles querem um algo a mais. Lembrando que ele foi algumas vezes no apartamento dela, né? Porque ela criou algumas situações dando a entender que precisava dele. E ele, óbvio, adorou. Quando eles percebem que não tem mais como fugir dessa situação, eles precisam arrumar um meio de contar o que estão sentindo, porque eles combinaram isso. Se começar a sentir algo além desse desejo físico, então a gente tem que ser verdadeiro um com o outro. Não é fácil ser verdadeiro. Um vai ser verdadeiro, vai contar o que está sentindo, vai contar o que espera, o que gostaria, mas quando o outro vai falar alguma coisa, são interrompidas. E aí, dessa forma, a parte que revelou fica ciente que a outra parte não quer nada e que
daqui a pouco vai acabar, infelizmente, por mais que não consigam ficar um longe do outro. Mas a parte que não falou nada, porque não teve oportunidade, é uma parte que não consegue expor muito sentimento. Então começa a criar ações para que a outra parte perceba o que quer. Perceba que o que foi dito também é o que é sentido. Deu para entender? É porque se eu não posso falar muito, né? Mas deu para entender, né? Então, os dois sentem a mesma coisa. Um fala claramente o que sente, o que deseja, e o outro tenta mostrar com ações. Vai terminar assim de uma forma muito gostosa, é óbvio, porque não é nada, né? Esse livro não é nada que vai te surpreender na situação de idas e vindas, de brigas, de aquele sexo tal, nada disso. Lembrando, né, que quando eles decidem se vão morar junto ou não, eles têm que conversar com a nossa média. E eles têm medo da nossa pequena, porque afinal de contas, né, como diz a Kate, ela deve ter na cabecinha dela aquela cena até hoje, e a gente tem que explicar que nós vamos ficar junto e que nós teremos, né, momentos de carinhos de adulto. Ai, gente, carinhos de adulto foi o auge, foi o máximo. Carinho especiais de adulto. É que vocês não sabem a cena que foi pega, entendeu? Então, assim, é um carinho de adulto muito intenso. Mas então eu vou ficar por aqui, deixando a história da Kate e do Hunter para vocês e da pequena Mad. Agradecendo muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.